Olá, pessoas! Hoje a gente tá aqui para uma resenha de um livro que me surpreendeu e eu fico muito feliz de falar sobre isso aqui com vocês. Então, eu li Entre Deusas e Ruínas e eu tenho muita coisa a comentar, então é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. E me sinto estranha fazendo isso sem ter algo segurando na minha mão, porque normalmente eu leio livro físico, mas ser autor independente é foda. Então, ainda não temos físico, eu espero que algum dia tenhamos. Então, vamos lá. Antes de mais nada, se você acabou de chegar aqui, eu sou a Fê, sou leitora e escritora, falo sobre isso aqui e nas outras redes. Então, se você quer me acompanhar em outros lugares, tá tudo linkadinho aqui na descrição, assim como a minha lojinha de desapegos da Shopee, que tem vários livros, né, o meu sebinho, pra vocês poderem comprar, e as minhas histórias, isso aí mesmo. É, isso aí mesmo. Também tá aqui embaixo na descrição caso você queira ler. E em breve teremos lançamento. Não sei se já posso falar a data. Ainda não. Eu vou deixar quieta, produção. Então, Entre Deusas e Ruínas é o último lançamento da Amanda Abdias, saiu agora no dia 30 de agosto e eu fechei uma parceria com a autora, então assim que o livro foi lançado eu já recebi acesso, né, pra conseguir ler tudinho e trazer pra vocês em primeira mão as minhas opiniões. Eu já tinha recebido a prévia e falei sobre isso em um vídeo anterior, vou deixar aqui no card pra você poder ir lá assistir. E a história se desenvolve de maneiras um tanto inesperadas, podemos dizer assim. Eu caí no bait, tá? Eu caí no bait. Não vou dizer qual pra não dar spoiler pra vocês. Esse vídeo aqui é sem spoiler, tá bom? E como chegamos até aqui, né? Pois bem, eu já tinha lido outro livro dessa autora, que é Os Fantasmas de Felipe, e eu gostei bastante. Eu queria que ele fosse um pouco maior, pra trazer mais informações sobre os personagens que tem aqui. Aí eu falei, pô, agora ela vai lançar um livro, né? Um livro inteiro, não só uma novela. E então eu quero ler, eu quero conhecer mais. Eu gostei muito da escrita desse livro aqui. E então me veio esse interesse, né? Eu já acompanhava a autora. Então me inscrevi numa parceria e foi assim, gente, foi tipo um sinal divino, sabe? Eu tava no Instagram, eu acho que eu tava até, tipo assim, enrolando para fazer alguma coisa, sabe, que já não era pra eu estar mais ali. Então eu tava lá, rolando assim, e apareceu, tipo, o anúncio de parceria, e aí tava escrito, fecha até o dia 15, não, eu... Peraí, hoje é dia 15. Eu já tinha visto alguma coisa sobre o lançamento do livro, mas eu não sou muito de ficar rolando rede social pra sempre, quer dizer, eu não sou muito de fazer isso no Instagram. Em outras redes eu sou um pouco mais, né? Então eu sabia alguma coisa sobre o lançamento, mas não tava sabendo muito. Então eu já falei, pô, gosto da autora, né? Vamos lá, vai que rola. E de fato, mais tarde, naquele mesmo dia, eu recebi a confirmação de que a parceria estava fechada e que a gente tá juntas nesse projeto aí. Então, aqui temos, né, esta resenha. E eu fico muito feliz de fechar essas parcerias com autores que eu gosto, com autores que ainda estão, de certa forma, começando, né, que ainda fazem trabalhos um pouco menores, porque a gente consegue criar laços que só fazem bem para nossas duas carreiras aqui. E é sempre legal para conhecer outros criadores também que fazem parte desse time, dessa parceria. Mas, pois bem, vamos falar de Entre Deusas e Ruínas. Esse livro é o primeiro de uma série de fantasia, de uma alta fantasia, que tem essa coisa de Europa pseudo-medieval, tá? E ela tem uma pegadinha de RPG também. E a nossa protagonista, ela é filha de uma bruxa, que até então ela não sabia que era uma bruxa, mas isso é revelado ali no primeiro e segundo capítulo, tá? Não só filha de uma bruxa, como filha de uma bruxa amaldiçoada para não poder usar seus poderes. Logo, acontecem coisas que fazem com que seja necessário da Elara usar os seus próprios poderes, Elara, no caso a mãe, né, usar os seus poderes, e ela, tipo assim, a maldição se ativa, sabe, ela piora, podemos dizer assim, porque antes ela só restringia a magia da Elara, e agora ela tá, tipo assim, afetando tudo, simplesmente tá falindo o corpo. Então, a Lucília, que é essa filha, e é um nome que eu gostei bastante, porque é tão doce quanto a nossa protagonista é ali inicialmente.
né? E então ela sai numa jornada em busca de algo que pudesse ajudar a mãe dela, ou desfazer a maldição, curar a maldição, ou pelo menos garantir um pouco mais de tempo e de bem-estar para a mãe dela. E a nossa protagonista, né, ela é um pouquinho sonsinha de vez em quando. Sim, ela é coração mole, ela é, mas ela tem o seu carisma, sabe? Eu vejo que ela tá muito ali nesse lugar de ser uma garota que foi meio protegida, e ela é artesã. E eu queria ter visto um pouco mais dela criando coisas durante essa jornada, talvez criando algo que ajudasse eles de fato a chegarem a cumprir alguma coisa que eles precisavam cumprir. Mas, enfim, e durante essa jornada ela vai crescendo e se desenvolvendo bastante, a gente consegue ver isso no decorrer da história, né? E ela é uma protagonista bissexual que fica nervosa perto de mulher bonita, e eu sei que isso representa muita gente. E ela tem um pet, que na verdade não é dela, é da mãe dela, mas ele vai junto nessa jornada, então a gente vê muito as interações entre eles, e eu acho que a autora teve uma ótima maneira de colocar ali, né, o Morph, que é uma tartaruguinha, né, o momento de colocar alguma interação, o momento de lembrar da presença dele, sabe, eu acho que são ótimos. Tipo assim, a gente não chega a esquecer que ele tá lá, mas ao mesmo tempo ela não fala dele toda a página, sabe? Mas a gente sabe que ele tá lá. Que a gente tem uma marcação de espaço ou de atividade, sabe, pra ele. Então, foi uma ótima maneira, talvez eu use até alguma coisa de referência de como colocar um pet ali na história. Porque às vezes acontece da gente, tipo assim, colocar, sei lá, a protagonista tem um gato, e aí a gente só lembra desse gato dali a muitas páginas. Você fala, ó, tinha um gato aqui esse tempo todo? Aí, o nosso primeiro parceiro de viagem é um bucaneiro. Olha só que maneira distinta de se nomear pirata, né? Pois bem. Apesar de no livro ter uma certa distinção de que os bucaneiros, eles são viajantes, então eles estão sempre andando por aí, conhecem os caminhos e tal, e diferente dos piratas que estão praticamente sempre pelo mar. Pois bem, esse é Adrian, e ele é a primeira pessoa que se solidariza com a história da Lucília e vai junto com ela viver essa jornada em busca de alguma coisa que ajude a mãe dela. E aí, ele foi um personagem que desde o começo eu estava, nossa, ele algo de errado não está certo, sabe? Porque ele aparece completamente do nada, do além, assim, tipo assim, ele só tá lá. Ele causa aquela sensação de, isso foi muito fácil, né? Pois bem, suspeitem de coisas muito fáceis quando a ajuda é demais, o santo desconfia, vocês sabem, né? Pois bem, e aí eles têm uma dinâmica interessante entre ele e a Lucília, eles têm diálogos que demonstram que eles têm química, mas eu acho que o começo da construção dessa relação podia ter sido trabalhado um pouco melhor. Então, o começo da jornada, que é quando eles de fato conversam e se conhecem, seria bom a gente ter um pouco mais disso, até pra gente conhecer melhor os personagens, a gente enquanto leitor, né, e entender quais são os grandes dilemas e as grandes coisas que afligem cada um deles. Ok, que isso é colocado na história de outra maneira, não é que a gente deixou de conhecer esses personagens, mas eu acho que criar esta conexão inicial entre eles, ou com alguma coisa que eles têm muito em comum, ou com alguma coisa que eles têm muito diferente um do outro, então criar esses primeiros contatos é muito importante pra gente ter personagens que se completam, principalmente quando ele se torna aquela coisa, aquele moreno sarcástico, que ele dá em cima da protagonista e ela fica tipo mas no fundo ela gosta dele, sabe? E pra você ter sentido em fazer eles serem meio um casal ali durante o livro, a gente precisava ver um pouco mais de como que começou isso, como que se foi um encantamento desde o começo ou se não foi, enfim. Eu acho que podia ser um pouco melhor trabalhado nisso daí. Mas uma coisa que eu acho que foi maravilhosamente bem feita é a construção desse universo. Porque aqui, né,
nos Fantasmas de Felipe, o que eu conhecia da Amanda era um livro de meio realismo mágico, uma baixa fantasia, enfim, era ambientado no nosso mundo real, né? E aqui, em Entre Deuses e Ruínas, a gente tem uma alta fantasia e um universo que trabalha com deusas e deusas criadoras, e aí tem uma mitologia envolvida e templos para essas deusas e elementos que elas regem, e eu acho que isso foi muito bem feito, além da própria geografia do mundo. Você consegue se situar bem, principalmente com o mapa, né, porque a gente tem um mapa ali. Eu tava meio perdidinha no começo, eu falei, não, peraí, vamos voltar, olhar esse mapa aqui, direito. Aí a gente continuou lendo, e de fato, o mapa tá bem feito. Maravilhoso. E esse é o primeiro livro de uma série, então eu gostaria que nos próximos livros ela aprofundasse ainda mais essa parte mitológica. Vocês sabem que eu gosto bastante disso, inclusive escrevi um conto sobre essa mitologia no meu universo, que é o Primeiro Eclipse, que faz parte de uma antologia, a Antologia do Vale Fantástico. Caso você queira lê-lo, tá aqui na descrição também, tá bom? E então é um tema que eu me interesso e eu fiquei feliz de ver isso sendo bem feito e bem trabalhado. A gente tem mais dois personagens que fazem parte dessa aventura, que são Olga e Eric, uma gnoma e um elfo metamorfo. Então ela consegue trazer várias diferentes espécies aqui trabalhando juntas, né? E aí sim eu achei que a dinâmica do grupo ficou mais equilibrada, porque a Olga, ela é muito mãezona, e ela é aquela mãezona intuitiva, sabe? Se ela falou que é pra levar o guarda-chuva porque vai chover, leve o guarda-chuva, sabe? Então ela tem essa coisa, essa sabedoria dos seres da floresta e tal, eu acho isso muito interessante. E ela traz pra gente muito essa coisa da harmonia com a natureza. Eles dois trazem, na verdade, o Eric também tem, mas eu sinto que com ele é um pouco mais ligado em animais, e pra ela é um pouco mais ligado com plantas. Afinal, ela é uma... não digo uma curandeira, mas ela faz poções, inclusive remédios. E existe um certo misticismo em torno dessas duas figuras no início que eu achei muito interessante, tá? De se ver e de ver isso sendo quebrado, né? De ver que o grande herói talvez não seja tão grande assim, sabe? Eu sempre acho interessante essas subversões no decorrer das histórias. Mas agora sim, vamos fechar, vamos resumir, né? Eu acho que a escrita tá bem boa também. A história é interessante, os riscos que a gente corre ali são reais. Eu acho que a gente podia ter visto um pouco mais dessa realidade também, né? Porque em alguns momentos eu sinto que a protagonista, tipo, ai, minha mãe pode morrer a qualquer momento. Que bonita essa florzinha, sabe? Então eu não senti todo o desespero que a Lucília deveria estar sentindo ali nessa situação. Mas vale muito a pena a leitura para você conhecer um estilo diferente de fazer fantasia, com várias referências ao folclore nacional, o que me encantou muito, tá? Então tem seres que fazem parte do nosso folclore, e eu sempre adoro quando a gente tem essas referências aqui, né? Inclusive fiquei pensando que eu acho que falta um pouco disso no meu universo, de colocar um pouquinho mais do que é nosso, né? Do que é Brasil, mas... planos para o futuro, a gente fala sobre isso depois, né? E então leiam, fiquem atentos, sigam a Amanda em todos os lugares para vocês saberem do que tá rolando. Eu vou deixar o link para vocês comprarem o e-book aqui na descrição, vai ser o primeiro link. E no mais, eu peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!